Tentando achar aqui no YouTube. Ao vivo. Sou eu. Aqui, já apareci. Deixar longe daqui, senão dá uma... Muito bem, galera. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que lindo dia hoje, né, gente? Muito sol, muito calor. Será que... Mas parece que vai mudar, hein? Vocês não fiquem contentinhos, não. Vai mudar um pouquinho, né? Porque o tempo está mudando. Ele fala assim: eu esquento um pouquinho, depois mando uma chuvinha, depois esquento de novo. Tá? Que alegria estarmos aqui novamente reunidos na Casa do Caminho, que nos recebe com todo carinho, né? Já vamos nos sentindo assim abraçados, envolvidos pelos nossos irmãos espirituais. Eu sei que vocês já estão acostumados, vocês já conversaram com os mentores de vocês, né? Hoje eu dito na Casa do Caminho. Vamos lá? Acho que o mentor tiveram que arrancar vocês da cama, né? O meu quase que ele teve que fazer um guindaste hoje. Né? Domingão, né, gente? Muito bem, queridos, que alegria estarmos aqui. Tudo bem aí, Washington? Muito bem. Olha, hoje é um dia especial, tá? Hoje nós temos a palestra com o pessoal da USE, a juventude da USE, com a renovação, com o futuro. Aí, Luizinho, com a renovação, com o futuro desse país, que são essas crianças lindas, estão aqui. E que bacana que eles já estão na doutrina, né? Tentando entender esse fenômeno fenomenal que é a vida, né, Alessandro? A vida. Isso, olha, os meninos estão mais adiantados que você, Alessandro. Olha só. Já estão assim falando de coisas transcendentais aqui. Eu estava conversando com ela aqui, coisas sérias estão estudando, tá bom? E você ainda tá aí, ó. Pois é. Eu sempre pego um para Cristo aqui, entendeu? Com a licença do Mestre Jesus. Aí. Queridos, mas olha, que Jesus abençoe o nosso dia, que todos se sintam plenos de alegria e paz nesta casa. É isso que vocês vêm buscar e é isso que nós esperamos que vocês recebam, tá? E nós, da nossa parte, vamos fazer todo o esforço para que vocês saiam plenos daqui, tá bom? Com alegria, com mais, assim, vontade de viver intensamente, tá? Porque a vida pede isso, tá certo? Que a gente viva intensamente, tá bom? Muito bem. A nossa casa, para aqueles que não conhecem, tem muita gente hoje que está visitando a nossa casa pela primeira vez, né? Todos esses jovens aqui estão pela primeira vez. A irmã a irmã não, a mãe. Ato falho, olha só. A mãe da Larissa, que é a Andréia, está ali também, trouxe a filhota, né? E sejam bem-vindos, viu, queridos? A Casa do Caminho agradece a presença luminosa de vocês aqui na casa no dia de hoje. Muito bom. A nossa casa, ela se todos vocês conhecem, é uma casa normal, como todas as casas espíritas, tem seus trabalhos sociais. Ontem nós estivemos aqui preparando os lanches para dar uma força para o pessoal que está na rua, vocês sabem que, né? Infelizmente, nós temos irmãos nossos, nós não devíamos ter mais, tá? Mas nós temos irmãos nossos vivendo na rua. A gente não pode, né, achar que não tem nada a ver conosco, né, não? Pois é, ontem tá aí a Michele, que é uma das coordenadoras, né? Paulinho, tá toda essa galera fizeram o trabalho ontem. Nós estamos com as nossas cestas básicas e para os nossos frequentadores nós pedimos que nos ajudem, tá? Com o nosso trabalho social. Alimentos não perecíveis, por favor. Ajudem a gente a ajudar. É assim que funciona, tá? Opa, tudo bem, ô Pedrinho? Tá bom, querido? É assim que funciona, tá, gente? Vocês trazem aqui para esse ponto de ajuda e a gente distribui, tá bom? A gente só faz a coordenação aqui para distribuir, tá bom? E que alegria, porque não tem faltado, graças a vocês. Graças ao empenho, alegria de vocês em colaborar com as nossas obras sociais. Quem quiser doar, que às vezes não tem tempo,
não tem condições de trazer alimento, mas quero doar, quero contribuir. Está aí, o nosso Pix está ali no nosso mural. Não, qualquer quantia nos ajuda, fiquem tranquilos, tá bom? Pode passar, vocês estão ajudando, tá bom? Tudo é direcionado para esse trabalho de assistência. Cestas básicas, lanche na rua. Todos que batem a nossa porta aqui sempre saem levando alguma coisinha. Hein? Muito bem. Nossos cursos vão começar em fevereiro, ano que vem. A Sandrinha me falou isso. Fevereiro. Quem já estiver pensando, acho que eu pretendo, vou começar a entender um pouco mais da doutrina, vou começar a frequentar, tá bom, pode vir. A partir de fevereiro, se prepare, tá? Se anime no Natal, converse com o Papai Noel, prometa para o Papai Noel que você vai se estruturar no ano de 2026. Porque é isso, né, gente? Estudar doutrina é se estruturar, entender melhor, querer entender melhor o fenômeno vida, a existência. É só isso. Não é buscar uma nova religião, porque tem muita religião aí. Você pode pegar qualquer uma, né? Não tem problema. Não se trata de querer assumir mais uma religião, mas estudar a vida, entender um pouco mais você. Quem eu sou realmente, né? Qual é a minha essência, não é verdade? Quem é essa? Quem é o pai, né? Então tá bom. Vou parar de falar porque as meninas têm que trabalhar, tá bom? Ok. Então não esqueça dos cursos. Não esqueça também, nós estamos contribuindo com panetones. Parece que o panetone já fechou, né? Teve uma criatura de Deus aí que mandou tudo. Olha só, não deixou nada para ninguém. Não, eu vou mandar tudo aí, eu vou descarregar. Graças a Deus, né? Tá vendo? Tudo isso é para os nossos irmãos, tá? Os nossos irmãos que batem a nossa porta aqui. Recebem tudo isso. Então tá bom, tá tudo organizado. Os trabalhadores que estão aí já sabem, estão todos conectados nos seus trabalhos. Que alegria, né? Que bom. Ontem tivemos reunião de diretoria, já concordaram com tudo que nós fizemos. Fiquem tranquilos, tá bom? Então tá bom. Então agora eu vou passar a palavra para ela que vai fazer a prece de abertura, tá bom? Qual é o seu nome? Desculpa. Não... A Heloísa. É difícil decorar. Estou ficando velhinho, né? Vocês me perdoem. Tem a Larissa, a Helena, que vão fazer a palestra, a Elô e a pequenucha ali, Natália. Então, tá bom. Então, vem, pode vir. Você faz aí a prece por todos nós, tá bom? Por favor. Primeiramente, obrigada pela presença de todos. E nós somos do Departamento de Mocidade de Santana, eu sou a Elô e a Nath. E essa é a terceira palestra da Semana de Palestras da Juventude Espírita de Santana. A gente vai ter mais 3 palestras amanhã, terça e quarta. Vamos iniciando a prece. Tá. Então, vamos nos sentando confortavelmente, agradecendo o centro que abriu espaço para que possamos fazer nossa palestra aqui hoje. Vamos pedir que possamos ter a companhia de bons espíritos, de boas energias, que abençoe as meninas que vão nos passar a mensagem e que possamos todos estar abertos a entender o que elas estão querendo nos passar. Obrigada e que assim seja. Venham. Agora, a Lari e a Helena vão fazer a palestra. A Lari elas vão falar sobre leis morais. Uma coisa que vocês precisam estudar, que eu sei que vocês não estão estudando. São 10 leis. Vocês vão falar apenas de uma, né? Tá vendo? Mas vamos deixar, não vamos dar spoiler, né? Mas, elas já vão adiantar aqui que vocês precisam estudar. Seja feliz na tua exposição, querida. Fica à vontade. Muito carinho pela sua presença. Gente, licença. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou muito feliz de estar aqui participando e apresentando a Segesa para vocês. Essa semana do Jovem Espírita, né? Que mostra que o jovem pode compartilhar o que ele sabe também, que ele também tem o que compartilhar, que o jovem também tem esse posicionamento e pode também fazer a diferença, né? Então é muito importante para a gente ver essa esperança aí no mundo que muitas vezes a gente fica desacreditado, mas que ainda existe. Então acho que isso é muito importante. E como eles bem falaram, essa semana ela foi dividida em 6 palestras, né? Com o tema principal de leis morais nos desafios diários, com matemática, com Ilideri. Ela vai ser estudada numa aula.
essas leis morais. Mas como assim, né? Como a gente vai misturar as leis morais com matemática, com Illiderí? Quem é Illiderí? Como, né, a doutrina foi super criativa ao criar tudo isso. E, para explicar melhor para vocês, a gente resolveu explicar de onde veio esse nome Illiderí para vocês poderem entender um pouco mais da nossa ideia. Illiderí nada mais é do que Hippolyte Léon Denisard de Rivet. Alguém conhece esse nome? É as iniciais dos nomes de Allan Kardec, né? Nosso mestre maior aí do espiritismo. Então, a gente vai fazer uma matemática com o Illiderí, nosso professor que vai ensinar leis morais. Então, a gente vai brincar bastante com essa questão, assim, e nós somos alunas de Illiderí, todos nós somos alunos, estudamos tudo que ele nos ensina até hoje, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre como é ter uma aula com o Illiderí e o que ele nos ensinou nessa aula que a gente participou com ele. E a lei que a gente vai trabalhar é a lei de conservação. E já foi a lei de destruição ontem, e o primeiro dia foi lei de igualdade, trabalhando frações, e a lei de destruição trabalhou a subtração. E hoje, nessa lei de conservação, a gente vai associar a PA, que é a progressão aritmética. Então, a gente pede muita paciência, porque álgebra e matemática e essas coisas deixam a gente confuso, mas é uma ideia muito legal para a gente poder brincar mesmo, trazer esse modo mais lúdico, assim, né? E tornar mais leve, não tornar tão doutrinário, sério assim, né? Então, a gente vai apresentar para vocês uma primeira situação que a gente viveu em sala com o Illiderí. A Helena vai falar um pouquinho dessa situação e aí vocês, qualquer dúvida, pode perguntar se não entender e tudo mais, tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigada por todos que estão aqui. Então, a gente passou uma situação com o nosso professor, né? Como alunas dele, eu e Larissa, percebemos que um colega nosso, ele não estava cumprindo com o papel dele de aluno, ele não estava indo para as aulas, ele não fez as suas avaliações e chegou no final do ano, ele não teria nota para passar. E o Illiderí, ele deu como oportunidade para ele atividade de recuperação, aulas de reforço. Só que esse aluno, ele não participou de nenhuma aula, ele não fez nenhuma dessas atividades e ele não passou. Então, a gente vai conseguir associar isso com a lei da conservação. Como? Porque ele deu a oportunidade do aluno passar e o aluno foi reclamar para ele, foi falar: professor, como assim eu não passei? E aí o professor falou: mas eu te dei a oportunidade. O que você fez com essa oportunidade que eu te dei? Agora a Larissa vai explicar para a gente como a lei da conservação tem a ver com isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, como que a lei de conservação está presente aí. Vocês pensam assim alguma coisa? Não, a gente está falando de um cotidiano escolar, mas no nosso cotidiano geral, né? O que falta assim no nosso cuidado, na nossa responsabilidade, nos nossos zelos com as nossas responsabilidades, com as nossas questões, com os nossos desafios, né? Então, que a gente perceba isso e que a gente também possa perceber as misericórdias divinas, né? Porque assim, o aluno não ia para as provas, faltava, não estava nada interessado, teve a chance, ainda assim não fez. Então, assim, a oportunidade, ela existe e leva a gente ao crescimento. Mas se a gente não aproveita, isso acaba prejudicando a gente e traz consequências, né? E é importante a gente pensar também na nossa responsabilidade perante o sofrimento. Porque, assim, ele estava sofrendo, caramba, tô quase reprovando de ano, né? Teve ali todo um desespero, tenho que lutar agora para correr atrás do prejuízo. Só que ele não aproveitou isso, ele piorou o sofrimento dele, ele não foi responsável perante o sofrimento. Então, isso piorou bastante o caso dele e trouxe consequências para ele. E essas consequências, elas são certas, assim, elas não tem como a gente evitar. Se a gente não cumpre o nosso papel, elas acabam realmente sendo inevitáveis, assim. É como uma lei também, né? Juntando ao tema, é também uma lei. E quanto maiores nossos excessos, mais exaltamos a natureza animal e se afastamos da natureza espiritual. Então, quando a gente está muito excessivo ali,
muito pensando nas nossas questões de matéria, assim, nos nossos prazeres, nos nossos desejos, e sem pensar nas nossas questões de trabalho, de serviço, de dedicação, a gente acaba se afastando da natureza espiritual. E isso abdica a consciência inscrita em cada um de nós. Então, essa consciência é muito importante a gente pensar também. Todos nós temos uma consciência que nos orienta, nos guia o caminho. Mas a gente está seguindo essa consciência, né? A gente está conseguindo, de fato, ouvir o que Deus quer para a gente, o que nosso instinto, que é a nossa essência divina, a nossa centelha está falando para a gente, né? Para melhor entendimento, a gente pode pensar, por exemplo, na preservação do ambiente, né? Do meio ambiente. Um exemplo básico, mas que a gente vê muito acontecer, que leva também à lei de destruição. Por que a gente está fazendo com o meio ambiente? Estamos destruindo, desmatando, desperdício, tantas coisas acontecendo, e a gente está fazendo a lei de destruição. E é muito legal também a gente associar a lei de destruição à lei de conservação, porque elas caminham juntas. Tudo na vida é esse equilíbrio universal, né? Não pode ser nem muita destruição, nem muita conservação, tem que ter ali o equilíbrio, nada de excesso. E aí a gente vai conseguindo entender mais do tema, a gente vai conseguindo ter mais essa orientação. Poxa, dá para assimilar, né? Como é importante a gente ter esse flow da vida, seguir todas as leis sem excessos e podendo deixar fluir naturalmente com o nosso melhor que a gente tem para dar. Então, eu queria trazer um pouco desse equilíbrio dinâmico mesmo, da lei de destruição com a lei de conservação, e o quanto é importante a gente pensar nas nossas responsabilidades, como já foi falado, e consequências que aquilo vai trazer, né? Porque se a gente viola as leis de Deus, a gente acaba desarmonizando. Se a gente está violando essas leis de destruição, de conservação, e todas as leis que vão ser faladas aqui e muitas outras, a gente acaba desarmonizando. E essa desarmonia que a gente tem traz infelicidade. E a gente não quer ser infeliz. Então, se a gente está infeliz, tem algo que a gente está deixando para depois. E o que a gente está deixando para depois? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Ainda refletindo sobre isso, então a gente consegue pensar sobre a importância da gente se esforçar e da gente colocar meios de florir aquela sementinha que Deus deu pra gente. Então, não adianta a gente ter a oportunidade e não seguir os meios que a gente sabe que a gente precisa seguir para chegar no fim que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero passar numa faculdade, não adianta eu apenas ter a oportunidade de fazer aquela faculdade. Eu preciso me esforçar para chegar. Eu estou dando esse exemplo, gente, porque eu me mudei para cá para fazer faculdade. Então, vamos supor, se eu consigo passar na faculdade, mas eu venho para São Paulo, mudo de casa e não faço o que eu preciso fazer. Deus me deu a oportunidade, mas eu não segui o caminho que eu precisava seguir para chegar no fim, que é obter o meu diploma, né, de graduação. Então, é muito importante a gente pensar nisso em todos os aspectos da nossa vida. Com as pessoas que aparecem no nosso caminho, como a gente está cultivando essas pessoas? A gente está indo atrás, ouvindo, tendo um momento ali com ela, ou Deus apenas deu ali boas pessoas para o nosso caminho e a gente não está cultivando essa relação. Também com o nosso trabalho. A gente pode ter tido a oportunidade de ter o nosso trabalho, mas como a gente está se portando frente a ele? A gente está realmente tendo gratidão pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de ser útil? Ou a gente está sempre estressado, ou então com preguiça? Ai, não, eu poderia fazer melhor, mas não vou fazer porque assim já está bom. Ou mesmo na faculdade com isso, porque também, assim, eu estou conservando aquilo que Deus me deu? Ou eu estou apenas fazendo, tipo, o mínimo, fazendo o que eu
acho que, assim, tá bom e não colocando amor naquilo, né? Porque eu acho que é muito sobre isso, colocar amor em tudo aquilo que a gente faz. Mas também dentro dessa perspectiva é importante a gente não cair nos vícios, porque principalmente agora com a internet, com muita gente tem opinião sobre tudo, muita gente que não tem formação para falar sobre aquilo, a gente acaba caindo em muitos discursos de alta produtividade. E aí, isso é uma coisa muito perigosa, porque aparecem livros, aparecem pessoas falando que você precisa acordar em um certo horário, e aí você precisa fazer tal coisa, sei lá, treinar 2 vezes por dia e comer tudo, contar todas as calorias de que você está comendo e fazer tudo na maior regrinha possível. Mas será que isso faz sentido para nós? Será que faz sentido para a nossa vida, toda esse cotidiano que anda sendo disseminado? Agora a gente está vendo um advindo da extrema magreza de novo. Então, é importante a gente sempre ter essa percepção do equilíbrio, de equilibrar o que faz sentido na nossa vida e o que não faz. Porque se a gente começa a se cobrar muito, a trabalhar demais, a estudar demais, a, sei lá, comer de menos, talvez nem passar tempo com a nossa família para trabalhar demais, o que acontece? A gente está se destruindo. E aí a gente não está mais na lei de conservação, a gente chega na lei de destruição. No Livro dos Espíritos, nessa parte, eles perguntam se a natureza nos provê os meios para a gente se conservar. E aí é respondido assim, que sim, a natureza, em exemplo da Terra, ela fornece o que é necessário para a gente. Mas qual é a questão? A questão é que o homem quer sempre mais. E a gente consegue ver muito claramente o surgimento de necessidades que a gente não tem. Então, uma hora é sei lá, um porta-ovo, sabe? Um pedaço de plástico que, no fim das contas, vai só virar um descarte na natureza, que entra na lei de destruição da natureza. Outra hora é o óculos da moda. E aí passa 2 meses, já passou a moda. Ou então uma garrafa. Ou então uma bolsa. E aí a gente está sempre querendo mais. E aí a gente quer trabalhar mais para conseguir comprar mais. Ou então para a gente conseguir ter mais níveis de poderes. Então não é apenas coisas materiais, são tudo na nossa vida. Então, assim, a gente ter essa percepção de que a lei da conservação ela está muito associada com a lei da destruição. E a gente precisa ter muito cuidado de entender se a gente está realmente conservando, se a gente está conservando da maneira correta, ou se a gente está se destruindo, ou se a gente está destruindo o próximo, ou se a gente está destruindo a natureza. Acho que agora pode ir você, né? Vai lá. Ai, gente. Você quer falar mais? Pode falar. Tá ótimo. A risada dela. Bom, só para concluir isso que ela falou, né? Eu acho que a gente tem que mesmo pensar nessa necessidade do trabalho, né? Nessa necessidade do trabalho de fazer a nossa parte, sem esquecer os nossos limites também. Que a gente também é humano, a gente tem limite. Aí a gente não pode cair, igual ela falou, no vício e tudo mais. E tem que ir no trabalho excessivo, enfim. E tem que conservar também a nossa saúde mental, o nosso corpo físico, o nosso espírito, né? Que nós somos integrados. A gente não é só corpo, não é só espírito, não é só mente, não é, né? Tem várias camadas aí, vários corpos a serem trabalhados. Então, a gente sempre conservar o máximo de corpos possíveis. É difícil, mas a gente vai tentando equilibrar ali, igual a gente vem tentando trazer. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Vale concluir também que em tudo isso, né, que a gente está falando, a gente não pensou numa coisa... Pensamos, mas a gente não esclareceu aqui para vocês, numa coisa principal, que é o livre-arbítrio. Porque para a gente
ter todas essas escolhas que a gente deve ter, esses caminhos que a gente sabe que deve seguir, mas às vezes a gente não segue, é só uma coisa que às vezes atrapalha ou ajuda, que é o livre-arbítrio, né? Que a gente às vezes faz escolhas muito erradas e que não tem problema nenhum, a gente vai ter todo um caminho de recuperação, mas que é importante a gente sempre tentar errar o menos possível, para a gente poder ter uma vida mais plena, né? A gente vai errar tentando acertar ali. Mas que é importante a gente seguir o nosso livre-arbítrio com toda a nossa intuição, nossa verdade, nossa vontade de acertar. Nunca se permitir, eu estou errando e quero errar e não vou mudar, e, né, nunca entrar nessa de querer se estacionar e se colocar nesse lugar. Que a nossa missão aqui geral, a missão que a gente tem em comum com todos é a evolução, né? Todos aqui estão para evoluir. Então, que a gente sempre queira, não precisa ser saltos enormes, 100% todo dia, porque é impossível, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão de caminho linear, né? Ninguém tem uma vida perfeita sempre. Temos altos e baixos e tudo mais. Mas é importante a gente saber as escolhas que a gente tem, as consequências que elas vão trazer para a gente ter boas colheitas, para a gente ter bons frutos, né? E também falar um pouco das características das leis morais, que são perfeitas, imutáveis, infinitas, né? São divinas. Então, também trazer essas características é importante para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, em qualquer tempo, em qualquer lugar, e poder levar com a gente esses ensinamentos, né? E tem mais leis também, a gente quer muito que vocês venham nas outras apresentações, que é muito importante pra gente, para vocês conhecerem também. E agora a Helena pode falar. Gente, esse tema lembra vocês, assim, veio na cabeça alguma parábola? Qual? Pode falar. Isso, então eu vou ler para vocês a parábola dos talentos para a gente relembrar, tá bem? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, gente, eu acho que essa parábola, eu tinha muita dificuldade em entender essa parábola. Eu já tinha tido contato com ela várias vezes. Até que um dia, numa aula da mocidade, eu tive que pegar essa parábola e explicar. E aí eu olhei para a cara do meu amigo e falei: Eu não entendo essa parábola. E aí ele virou para mim e falou assim: Tá, o que você não entendeu? Aí ele sentou do meu ladinho, me explicou e agora eu consigo entender. E olha só, agora eu tenho que explicar ela. Então,
É a prova. A importância da gente conservar, da gente cultivar aquilo que Deus nos deu. Então, Deus deu 5 para 1. E ele foi lá e colocou 5 de esforço. Ele colocou 5 de amor naquilo que Deus deu. E aí isso se multiplicou. Então, no nosso dia a dia, Deus nos deu uma oportunidade de vir numa palestra, por exemplo, vir dar uma palestra. Deus deu 5. Se eu coloco esforço naquilo, se eu converso com a Larissa sobre a palestra, se eu pesquiso, se eu busco, eu estou colocando mais 5 e aquilo virou 10. Mas se eu fosse convidada para fazer a palestra e me dessem 1 a palestra, e eu fosse lá e falasse, tá bom, na hora vai vir a intuição e eu vou saber falar tudo, porque é assim que as coisas funcionam. Eu não multipliquei aquilo, né? Aquilo vai continuar sendo 1. Então, agora, eu peço muita atenção de vocês, paciência, porque a gente vai relacionar isso com a PA, que não é fácil de entender, mas a gente vai juntinho e vai dar tudo certo, tá bom? A gente falou no começo sobre isso, né? Que na primeira foi lei de igualdade com frações, a segunda foi lei de destruição com subtração e hoje é lei de conservação com PG, com PA, progressão aritmética, né? E a gente trouxe algumas características da progressão aritmética nessa aula que a gente teve com o Elideri, que ele ensinou pra gente, e vamos unir ela com tudo que a gente está falando aqui, dando um resumão geral, já encaminhando para o final da palestra, né? E aí, a primeira coisa que PA tem é que ela tem uma forma linear. Aí lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho do caminho reto, de perfeição, né? Assim, a gente não tem um caminho linear no sentido de ter uma vida sem altos e baixos, né? De ter uma vida perfeita. Mas a gente tem um caminho linear no sentido também de constância da razão, que também é da PA. Esse caminho linear constante, de não desistir, de todo dia amanhecer, levantar, a gente vai trabalhar, a gente tenta, a gente cai, mas levanta. Então, trazer essa associação é muito importante para a gente refletir também, como a matemática também está presente sim no nosso dia a dia, porque a gente tenta todo dia, né? A gente está ali sem desistir e buscando ser melhor a todo dia, trilhando uma conservação ali, né? E que mais? Fala também que pode ser. Cadê a outra coisa? Que é infinita. Ela é infinita. E aí a gente equipara o nosso espírito, que também é infinito, né? E a gente tem um espírito que não vai nunca deixar de existir, que a gente tem que conservar também, que a gente tem que cuidar. E fala também que ela é finita, que pode ser comparada à carne, né? A nossa carne, ela é finita, ela vira pó, ela padece, como na PG também. Ela pode ser crescente, que é a nossa evolução, né? Que a gente está sempre passinho a passinho ali evoluindo. E ela pode ser decrescente, que a gente associou com a nossa preguiça. Toda vez que a gente está mais preguiçoso, sem vontade ali, que dá aquelas desânimos, aquela coisa, a gente decresce um pouquinho, mas que também não tem problema nenhum. É dias, e esse caminho, ele vai se formando, né? E também tem uma coisa muito interessante que a gente fez, que foi baseada nessa parábola que a Helena leu, que a gente criou a fórmula da vida baseada na parábola dos talentos, para finalizar isso tudo com essa relação que a gente fez nessa aula que a gente teve com o Elideri. E a Helena vai explicar um pouquinho da criação dessa fórmula, e eu trouxe ela, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, mas ficou assim, ó. Aí a Helena vai explicar. Vocês estão enxergando, gente? Não sei se... Ótimo. Razão moral, esforço, mais talento. A nossa, nesse sentido, a APA, ela é uma fórmula que ela é, por exemplo, assim, você começa com o número 2, e aí você adiciona mais 2, o próximo termo vai ser 4, e aí você adiciona mais 2, o próximo termo vai ser 6, e assim progressivamente. Então, a gente conseguiu associar isso com a parábola que eu acabei de ler. Não sei se vocês se lembram, mas o que tinha 5 talentos, ele acabou com 10. Assim como acontece aqui. Você começa com 2, você vai progressivamente. O que tinha 2 foi com 4. Mesma coisa. Ele colocou 2 ali
E ele pode ir infinitamente colocando mais 2. Mas e o que não colocou nada? Se a razão dessa fórmula for... Se a razão não, se o esforço dessa fórmula for 0, ele vai sair de onde Deus deu? Ele vai sair daquele lugar que Deus colocou ele? Se Deus deu 2 e o esforço for 0, a razão vai ser 0 também. Nesse sentido, a gente pensou nessa fórmula que a razão é a razão da vida. Qual é o sentido da nossa vida? Evoluir. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa pegar as oportunidades que Deus deu pra gente e colocar esforço nelas. Colocar amor, colocar carinho. E assim a gente consegue evoluir. Mas a gente já sabe que a evolução, ela não é... a gente não vai retroceder, né, na evolução. Então, Deus deu pra gente. Mas se a gente não colocar, a gente vai ficar estacionado. E era essa reflexão que a gente quis trazer com essa fórmula. Eu espero que tenha dado para entender. E... Ai, que ótimo, gente. Então tá bom. Tivemos ajuda também. Por mim, é isso que eu tinha para falar. Vou deixar a palavra com a Larissa. Não sei se ela quer falar mais alguma coisa. Agradeço mais uma vez a atenção, as risadas, a participação. Obrigada, viu, gente? Bom domingo para todos. Eu acho que foi falado tudo, acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né? Eu acho que a gente pode levar essa mensagem de explorar nossos talentos, trabalhar a favor do bem coletivo, né? Da gente gerar frutos na nossa vida para honrar a Deus, para a gente se honrar, para a gente não desistir. Tem várias mensagens aí que a gente gostaria de deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês sempre apareçam para CGs futuras. É isso, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. A gente queria saber também se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida. Se não, a gente fica por aqui e agradecemos muito, tá bom? Bom. Olha aí, falei para você que era simples. Ó. E você com medo, tá vendo? Aí. Meninas aqui, ó. Belíssimo trabalho. Obrigado, crianças, por nos trazerem esse incentivo, tá vendo, gente? É isso que a vida convida, tá bom? É esse despertamento, essa alegria, aprender com alegria. Simplicidade, você tá vendo? Nada de complicação. Muita simplicidade, mas muita alegria e esforço, né? Esforço. Isso aqui eles sempre estão cobrando da gente. Olha, vamos abraçar carinhosamente, já que nós estamos aqui nesse momento de congraçamento e alegria, vamos abraçar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Olha, beijo para Benilde. Olha, Benilde está lá. Com a sua mãezinha que tem 103 anos só. Vocês acreditam nisso? Pois é. A Viviane, a Elizabeth, Marcelon, tá bom? Oi, Viviane, você tá bem? Quem mais está aqui? A Fátima Silva. Gente, braço carinhoso. A Sandrinha, a nossa grande coordenadora. Beijo, Sandrinha, para você. Sucesso das meninas, você viu. Sandrinha tá acompanhando, tá? Vocês conversam com a Sandrinha, né? Então, a tia Sandra, tá? Ela acompanhou vocês. Vai dar nota depois. Sandra, tá aí as meninas. E ela mandou beijo para vocês aqui. Olha só. Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Obrigado, Sandrinha. Então tá aí. Quem mais está aqui? Ó? A Benilde mandou aqui. Ó. Feliz em ver os jovens. Obrigada. Olha só. Feliz em ver os jovens. Eu também. Adoro os jovens. Né? Será que eu estou ficando velho já? Acho que estou. Os netos vão chegando, né? A gente vai ter uma sensação. Muito obrigado, queridos. Agora vamos fazer a nossa vibração? Então tá. Já abraçamos o pessoal da internet, né? Já concluímos que entendemos tudo. A Helena foi perfeita. Então a Elô vai fazer para nós as vibrações, tá bom? Então vamos acompanhá-la com todo carinho. Vamos fechando nossos olhos e ficando um pouquinho mais conectados com o plano maior, o plano do nosso mestre.
E assim vamos em sintonia com as melhores energias, vibrando para os mais necessitados, emanando essas energias salutares para as pessoas que estão necessitadas, seja fisicamente, espiritualmente. E para que todos nós possamos, ao longo desses próximos dias, estarmos um pouquinho mais perto dessas boas energias também, do plano maior, do plano nosso mestre. Que nós possamos, ao longo dessa semana, estarmos bem, possamos vivenciar bem agora, né, no finalzinho de novembro, começando dezembro, já na reta final do ano. E assim agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos aqui novamente. Mais uma oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Falei para você que era fácil. Peguei você, Vanessa. Obrigado, querida. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Fique em silêncio, permaneça. Os irmãos estão trabalhando. Eles estão vendo a necessidade de cada um. Não precisa pedir nada, tá bom? Acrescentando, nós temos café, água lá fora, o nosso bolinho, tudo sendo energizado para os nossos irmãos. Essa é a parte do plano espiritual, tá? Nos traz energias novas, né? Traz essas energias, nós vamos recebê-las através dos passes, mas está na água, está no café, está no chá, tá bom? Para fechar. Perfeito? O resto é com vocês, aí. Vocês viram aqui na palestra, o resto é com vocês. Tem que colocar aí a parte de vocês nesse negócio aí, tá? Aí vocês levem toda essa alegria, esse sentimento de paz, de solidariedade para os seus lares. Compartilhem com seus queridos. Compartilhem com seus parentes, tá bom? Vocês também estarão somando, vocês percebem? Isso é soma também. Quando a gente compartilha, soma, tá bom? Né? Segundo as leis da PA. Da PG, PA, tá tudo aí. Vai numa progressão que a gente nem imagina, não é isso? Então vamos receber, vamos esperar tranquilamente e vamos agradecer. Antes vamos agradecer. Pai de amor e bondade, graças vos damos, Pai, por esse momento de felicidade e harmonia, que essas oportunidades sejam repetidas. Saúde e paz para essas meninas que representam a juventude, o futuro, meu Pai. Pois sabemos que a vida se renova, sempre. Está aí o segredo da lei de conservação, a lei de destruição e lei de conservação que trabalham juntas. Sempre renovando o quê? A vida. Obrigado, Pai. Renova, Senhor, em nós a alegria e a vontade de viver, de compartilhar, de estar com os nossos irmãos, compartilhando não só as alegrias, mas também as dificuldades, transformando, sendo agentes transformadores, meu Pai. É assim que nós vamos transformar esse mundo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e que ela se repita na semana que vem. Permita, Senhor, que estejamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus, o nosso querido amigo, e junto com todos os nossos protetores espirituais, hoje e sempre. Graças a Deus, Pai. Muito bem, crianças, permaneçam assim. Nós vamos para os passes, tá bom? E aqueles que forem saindo já podem, fazendo uso da água, café. E um bom domingo para todos. Boa semana. E alegria, porque o Natal vem aí, né? Natal é Jesus, né, gente? Então, tá bom.